um planejamento alimentar bonitinho, calcula, caminhar seca, mas lá que chega na hora, a pessoa não consegue seguir. Então, parabéns, meninas. Se você já pode colocar para mim, Danilo, na apresentação, já tá. Liga a televisão para mim, por favor. Se alguém puder pagar a luz, para mim também, para as meninas conseguirem enxergar. Eu quero começar orando. Amém? Porque essa não é uma palestra comum, né? Nós estamos aqui na presença do Espírito Santo e eu quero pedir que Ele me abençoe. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, a sua igreja. Em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da tua santa presença, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor me capacite muito mais do que com o conhecimento acadêmico que eu recebi, Senhor. Mas eu quero revelar os segredos para minhas irmãs. Eu quero que essa palestra faça a diferença na vida de cada uma delas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Obrigada. Amém. Então, meninas, primeiro eu quero que vocês estejam bem à vontade. Vocês estão à vontade? Amém. Eu vou tentar. Eu tenho muita coisa para falar, eu falo muito, tá? Então, se eu for muito rápido, vocês pedem. Assim, gente, peraí, eu não entendi. Pode me interromper se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade, pergunta. Não existe dúvida boba, tá? E o chá tal, pode perguntar. Se não der tempo de perguntar aqui, porque o nosso tempo é curto, a gente conversa lá fora, tá bom? Eu quero falar da nutrição comportamental. Eu sou uma nutricionista não muito convencional. Não gosto muito de dieta, tá? Passo dieta sim, tem necessidade de passar, é efetiva. As meninas mostraram que ela é efetiva. A gente calcula o gasto energético, calcula os nutrientes que você precisa. Para patologia, quem tem diabetes, hipertensão, é o melhor caminho. A dieta, porque eu consigo contar direitinho o que vocês vão comer, por que vocês vão comer, a hora, pronto. Mas o que tem de mais novo é a nutrição comportamental, é o novo braço da nutrição. E o que ela faz? Comer é uma coisa natural. A gente sempre comeu, sempre. E de repente eu pego e te entrego um papel e falo, você vai ter que comer isso aqui. Nessa hora, tá? 3 horas, você tem que comer o lanche da tarde, porque senão sua glicemia vai. Não é natural. Quanta gente vai lá, cola dieta na geladeira, nunca mais é dieta. Não é isso? Então a nutrição comportamental ela vem para tentar unir uma coisa que é natural, que é o comer, com o comer saudável. Ela tentar harmonizar as duas coisas. Eu não posso pegar o comer e colocar dentro de uma caixinha e falar tem que ser assim. Não. Eu tenho que conhecer a pessoa. Eu, como nutricionista, tenho que me adaptar à pessoa e não ao contrário. Lógico que a gente quer trazer a pessoa, mas aos poucos, tá bom? Então, eu vou apresentando aos poucos, porque o meu intuito hoje é desconstruir o que vocês sabem de dieta. Desconstruir totalmente. Então, vamos lá. Vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Ingrid. Eu sou formada pela UFLA. Eu fiz estágio no hospital, fiz estágio no posto, fiz estágio numa empresa que fornece alimentação para meio de campo. Então eu trabalhei em todas as áreas da nutrição, atendi muita gente lá na UFLA, eles pegam no nosso pé, a gente atende. Então é bom, porque a gente sai da faculdade, eu estou fresquinha na faculdade, no entanto, eu já atendi bastante. Bom, eu quero ler esse versículo de Coríntios 3,16 que fala assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? O Espírito Santo, o próprio Deus, habita dentro da gente. Olha o peso de responsabilidade que a gente tem de cuidado com o nosso corpo. Eu não posso chegar a fazer uma dieta doida que pode me prejudicar. Ou ainda eu não posso sair comendo tudo. Eu não tô nem aí, se vai fazer mal, se eu vou ter isso, ou vou ter aquilo porque eu sou nova, ou porque eu já tô assim mesmo. Então, olha a responsabilidade, porque o Espírito Santo, ele habita em nós. E agora eu quero uma reflexão com vocês. Quero que cada um pense. Você se sente satisfeito com o seu peso? Vou repetir, para vocês refletirem. Não precisa nem responder, porque ninguém tem nada com isso, né? Você se sente satisfeita com o seu peso? Elas também não. Aqui em si, nós são modelo.
Elas pousam para lingerie. Oi, Matheus. E a maioria delas sofre de anorexia, bulimia, morrem. A gente às vezes nem fica sabendo, né? Mas elas morrem. Tem vários blogs que ensinam a pessoa a ser anorexa. Bebe água quando estiver com fome. Quando alguém estiver cozinhando, sai da cozinha. Dá soco no estômago porque dói e você não sente que é fome. Coisa absurda mesmo. E esse aqui é um quadro. É uma obra barroca, tá? Aqui. Ela é uma obra barroca que mostra, aqui se não me engano, é uma rainha da França. Olha como são o corpo delas, tá? Aqui é 1622, aqui são os corpos perfeitos de hoje. Ou ainda tem aqueles corpos que são daquelas moças que ficam lançando programa, que são olhadas, a barriga chapada. Gente, nós somos templo do Espírito Santo, a gente não pode ficar cambaleando porque a gente vê uma coisa na televisão. Aqui não é saudável, aqui não é real. Eles usam muito Photoshop, eles usam até maquiagem. Se você quiser ficar com a barriga trincada, você faz maquiagem lá de sombra, de contorno de barriga, né? Então a mulher e o peso tem esse histórico durante a história. Hoje isso é padrão de beleza, amanhã não é mais. E eu estar magra não significa que eu estou saudável. Estudos já comprovaram isso. Lógico que a probabilidade de uma pessoa com excesso de peso estar com algum problema vai aumentando sim, mas não significa que essas pessoas estão saudáveis, ok? Então, o peso saudável é um peso de equilíbrio, aquele peso que eu não fico variando, eu não fico emagrecendo, engordando, não, eu tenho que manter. Isso é saudável. Bom, então hoje a palestra de excesso de peso, então eu vou falar do problema disso, ok? Por que o excesso de peso é um problema? Porque ele faz com que o corpo faça várias adaptações e essas adaptações vão trazer doença pra gente. Então, o excesso de peso geralmente é um problema? Sim. Por isso que às vezes você chega no profissional e ele fala, nossa, tá precisando perder peso pra gente evitar algumas doenças. E eu vou falar de algumas. O que está relacionado com a perda de peso, com o excesso de peso no nosso corpo que pode trazer malefício, ok? Cérebro, amnésia. Quem tem excesso de peso, dá aqueles brancos. Eu não vou entrar no mecanismo aqui para não ficar chato, tá bom? A apneia do sono, a pessoa sente falta de ar quando vai dormir, ela sente aquele cansaço, às vezes tem que usar um neguinho para ela não ter aquele sono picado. Esteatose, que é gordura no fígado. O fígado pode até desenvolver uma cirrose hepática. Muitos cânceres estão relacionados com excesso de peso. Desgaste nas articulações, principalmente no joelho. A pessoa sente muita dor, artrite, artrose, osteoporose também está relacionada. O rim começa a reter líquido, então a pessoa tende a ficar mais inchada. Isso os vasos são mais curtos, então como ele tem um calibre menor, ele é mais fechadinho e tem mais água passando, isso dá pressão alta, ou senão o coágulo vai e pode dar um AVC, um infarto do coração, por exemplo. Isso aqui é uma célula de gordura, chama de adipócito. O adipócito, tudo que tem gordura, adipócito, mulher tem muito mais adipócito que homem, porque a gente tem peito, tem mundo, né? Ainda mais as brasileiras. Mas os adipócitos, eles liberam vários hormônios. E os adipócitos, vamos dizer assim, piores, são os da região abdominal. Então hoje, o que é mais importante? Um paciente chega lá, o que é mais importante de eu avaliar? É o peso, às vezes nem tanto, mas é a região abdominal. Se for maior, mais risco cardiovascular. Então, quando a gente quer mais perder a barriga, que é o mais difícil, que as mulheres falam, nossa, essa barriga eu perco a barriga. Ela é mais nociva assim. E por quê? Ela faz coisa boa assim. Tem um hormônio que chama leptina. Ele sinaliza para o nosso cérebro que a gente está cheia. Eu estou satisfeita. E é o adipócito que fabrica. Então, que estranho, né? A pessoa que tem mais adipócito deveria ter mais saciedade. Mas o que acontece é que manda tanto sinal. Tô sem fome. Às vezes o cérebro da pessoa tem um déficit de interpretar. Então não é que a pessoa
pessoa não tem hormônio, ela não consegue interpretar. Mas tudo bem, adiponectina, leptina, e existem os hormônios pró-inflamatórios, ou seja, a gordura eu vou falar de um jeito assim, estranho, mas é inflamada, ela provoca inflamação, nosso corpo fica no processo inflamatório, isso é muito ruim, porque todas as doenças em geral, elas precisam desse mecanismo para acontecer, tá? Então, por isso que o excesso de peso é negativo. O que causa a obesidade? Que é o extremo do ganho de peso. Gente, é tanta coisa. É multifatorial. Não é só a comida. Não é só a caloria. Nós não somos uma calculadora ambulante. 350 calorias, mais tantas calorias, vai dar tanto se eu gastar tanto. Não é assim que o nosso corpo funciona. A gente tem hormônio. A gente tem nosso metabolismo. Às vezes a pessoa, nossa, aquela pessoa magrinha come muito mais do que eu como um pouquinho. Gente, um organismo é totalmente diferente do outro, então não pensem que só parar de comer vai resolver, ok? Quem dorme mal, engorda. Genética, tem doenças genéticas, tem doenças hormonais. Às vezes, se você tem um pai obeso, se não me engano, aumenta 50% da chance de você ser obeso. O ambiente, uma das irmãs falaram, nossa, mas todo mundo na minha casa está comendo. Imagina você chegar lá com um prato de alface, todo mundo comendo lasanha do mundo. Complicado, é uma abundância que tem que ser todo mundo. Social, cultural, emocional, são muitas as coisas que a gente pode pontuar. 40% da população brasileira está acima do peso. Muita gente, esse número virou. Antes a gente tinha um problema de fome, de desnutrição, as crianças eram desnutridíssimas. Tinha aqueles suplementos que faziam de osso para criança. Hoje não, nosso problema é excesso de peso. 10% estão obesos e vivem com comorbidades, que é o mais preocupante, diabetes, hipertensão. 12,1 bilhões no mundo, ou seja, é uma pandemia. Pandemia, uma epidemia não é pequena, pandemia porque é mundial. E aí, o que a gente faz? O que a gente faz? Eu tô gordinha. Não tô gostando do jeito que tá, não tá bom. Eu acho que eu vou ser fitness. Não é? Vou ser fitness. Mas até aí eu acho ótimo. A gente tem que chegar num ponto e tem que decidir. Mas o que acontece é que a gente vai pra internet. Internet não tem filtro. No meu grupo lá, que o povo tá os povos que estudam nutrição, gente, é print de internet o dia inteiro. Eu não acredito que a pessoa escreveu isso. Tem um café lá que eu não vou falar o nome, porque eu não vou fazer publicidade. Se você tomar um café 20 dias, você emagrece. Gente, o que tem nesse café? Eu amo café. Café é caríssimo o café. R$50 o quilo, mas você vai emagrecer. Ou senão, gente, chama aqui as 20 primeiras pessoas, eu vou mandar no inbox uma dieta individual, gente. Cuidado, não faça a dieta do outro. Às vezes você vai consumir caloria a mais. E nem se fosse o problema da caloria, tudo bem, mas tem muitos outros problemas. Então a gente vai pra internet, né, que é fácil, e a gente procura lá a dieta. Tem dieta saudável aqui porque eu estava pesquisando os negócios, tá, gente? Mas de 21 dias, low carb, do ovo, cetogênica, dieta para emagrecer, dieta da USP, dieta da sopa, dieta da lua. Quando a lua tá cheia, você come menos porque você vai ficar gordo. Dieta da sopa é sopa o dia inteiro, e é repolho, porque repolho, segundo eles, tem baixa caloria, então é repolho o dia inteiro. Você transpira repolho, eu já tomei. Dieta da maçã. Você compra, sei lá, você vai no mercado, compra uns 20 quilos de maçã, sei lá, 20 quilos dá para uma semana, você come maçã de manhã, de tarde e de noite. Então, assim, as pessoas não têm responsabilidade com a saúde das pessoas. O que eu quero com essa palestra, gente? Eu não vim falar o que vocês vão comer, o que vocês não vão comer. Eu quero dar liberdade para vocês, tá? Eu quero que vocês tenham um senso crítico e que a partir de manhã vocês podem procurar a internet, tem muita coisa boa também. Tem muita coisa do Ministério da Saúde, da ABESO, tem coisas maravilhosas, você baixa o livro, é acessível, é de graça, acessível assim, a linguagem é muito fácil, não é para nutricionista, é para as pessoas baixarem, mas é para vocês terem cuidado mesmo com o que vocês vão ler, para vocês não colocarem a saúde
todinha, dos pés à cabeça. O que pode acontecer? A senhora tomou medicamento certinho? Então, porque as pessoas com hipertensão, geralmente elas não voltam ao médico. E o remédio está fazendo efeito, tudo bem, mas daqui a pouco às vezes você precisa trocar, tá? Por uma outra classe de medicamentos. Isso é muito inchaço, é muito característico da hipertensão arterial. Então tem que ver se está controlando ainda, fazer a aferição direitinho para você acompanhar. Nossa, eu tô tendo muito pico, tá ficando muito alto. Então, o que faz? Volta no médico e fala assim, ó, doutor, eu tô tendo muito inchaço, isso não é natural. Mas eu já fui, ele disse que era da pressão do diabetes. Mas continua, muda o remédio, troca de remédio, toma de remédio, não dá. Certo. O caso da senhora pode ser uma coisa que às vezes as pessoas não sabem. Uso de tempero pronto, gente. Quem puder não usar nada, não usa. Eu acho que um dos alimentos que eu não gosto de falar que proíbo, mas que eu não recomendo de jeito nenhum é o tempero pronto. Quem tem hipertensão não pode comer de jeito nenhum, mas quem não tem também não come, tá? Nenhum. Nem pra nada, não usa. Depois eu converso com a senhora porque é grande. Eu vou falar de algumas dietas da moda, eu vou falar das mais comuns. Se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntem depois, ok? Sem glúten e sem lactose. Elas falam bem mal desse tempo atrás, eu acho que deu uma queda agora. Tem gente que tem intolerância, que tem diarreia, essas coisas, tem gente que tem alergia, começa a coçar, pipoca. Mas pra gente que não tem nada, não tem sentido restringir. O povo está gostando de falar que dieta sem glúten, sem lactose é bom, por quê? A indústria ganha muito dinheiro. Vocês já viram o preço do produto sem lactose? É muito caro, gente. E não faz efeito nenhum. Não vai fazer diferença. A lactose é um açúcar. Dependendo do produto, eles vão lá e colocam outro açúcar. Vai ter caloriamento? Não vai. Tá bom? Vamos. Então, sem glúten, tem gente que fala glúten é inflamatório. Tem gente que emagrece. Por quê? O que tem glúten? Pão. Essas coisas de padaria. A pessoa, às vezes, não compra um produto sem glúten, ela tira o pão e ela come em excesso, vai diminuir a caloria que ela come, então ela emagrece. Suco detox. Detox. A indústria farmacêutica, ela criou alguns remédios que quem era exposto a metal pesado, mercúrio, não sei o quê, por exemplo, brumadinho. Quem teve contato com aquela lâmpada tinha muito metal pesado. Então a pessoa, isso causa câncer, causa isso, causa aquilo. Nem sabe o que causa ainda, porque não tem estudo a longo prazo. Então tem algumas classes de medicamento que chama detox. Acho que nem eu uso mais, faz tempo que eles não usam esse termo. Mas nunca, não tem nenhum artigo científico que está escrito que existe um alimento detox, porque quem é o nosso detox é o nosso fígado. O nosso fígado. Tanto que não é recomendado comer muito fígado. Vou comer fígado sempre. Não, porque às vezes é dado do boi. Ele filtra todos os medicamentos ali, as vacinas, então fica impregnado. Você está comendo um monte de coisa que pode te fazer mal. Então, tomar suco de verdura, de laranja, é ótimo. Tem gente que não come fruta. Isso é um bom suco. Ela vai gostar e ela vai tomar. E tem vitamina A, tem vitamina C, tem antioxidantes, tem várias coisas que vão fazer bem para ela, que faz parte do metabolismo dela, que precisa disso para funcionar. Então, eu vou falar, restringir, falando, faça suco detox. Não, ele só não chama detox. Detox é um termo porque pega detox. É chique. Sem glúten, sem lactose, sem não sei o que, inventa uns nomes, né? E o suco detox vai te emagrecer em 5 dias. Gente, não. Ótimo, tomem suco. Eu estava até comentando com a Regina que a gente não pode ficar tomando verdura crua, algumas verduras cruas, como couve crua todos os dias. Não faz bem. Por quê? Ela impede o iodo de ser absorvido. Não sei se vocês conhecem alguém com hipotireoidismo. O metabolismo dela é lento. Para emagrecer é muito mais difícil se não tiver controlado com o remédio direitinho. Então, couve todo dia faz mal, cru sim. Agora refogou? Ótimo, quer comer todo dia? É bom variar, mas tem gente que gosta de couve, come couve.
hibisco. Quem já tomou chá de hibisco aqui? Eu não gostei do cheiro, também primeiro. Vem pra beber. Oh, aqui em Bom Sucesso tá muito popular, viu? Porque eu vi lá no mercado e é caro. Nossa, é caro. Não pode ser no apanhar, tem que ser desidratado no mercado, não é? Tem que ser desidratado. Gente, o chá de hibisco, como outros chás, tem vários poderes fitoterápicos. Eles são ótimos para uma coisa, não é para uma coisa. Tem aqueles livrinhos de avó, não sei se alguém tem, eu tenho uma em casa que é da minha avó, que tem chás, tem banhos, e fala os benefícios do chá, eles são muito bons, eles têm fitoquímicos, substâncias que a gente não acha no alimento, a gente pode achar no chá. Só que o chá de hibisco, os artigos falam que eles diminuem o colesterol, diminui a LDL, que é aquela partícula do colesterol ruim, né? O que é chamado. Mas ele, principalmente, o efeito dele, ele é diurético. Ou seja, diurético é você pegar esse inchaço todo e eliminar na urina. Às vezes a gente não consegue, às vezes a irmã, por exemplo, a irmã é hipertensa e se sente inchada. Ela toma um chá de hibisco, ela percebe que urina mais, então, quando ela sobe na balança, 2 quilos. Gente, na TPM, eu engordo 3 quilos. Eu aperto assim, é água. Nossa, será que eu engordei 3 quilos? Não é água. Tomando chá de hibisco, vai diminuir, mas não quer dizer que você emagreceu, porque emagrecer é perder gordura e músculo, preferencialmente gordura. Então, chá de hibisco não emagrece. Jejum intermitente, eu não sei se vocês viram nosso conhecem. Alguém já fez jejum intermitente aqui? Vocês conhecem? Alguém conhece? O jejum intermitente, ele é assim. São jejuns programados. Você pega, fica 16, tem 16 por 8 que é mais comum. 16 horas sem comer, 8 horas você come. É aquela janelinha assim. Tem jejum que você fica 20 horas sem comer, 4 horas você come. É efetivo? O que vocês acham? Será que é efetivo? Imagina. Eu vi saiu ontem uma reportagem da UFLA com um título muito tendencioso. Muito. Falava assim, jejum intermitente é efetivo e pronto. Aí você entrava na matéria, os mais curiosos com certeza entraram, muita gente passou batido, porque a gente olha tão corrido que a gente vê o título e acabou. Mas assim, o jejum intermitente que eles estavam testando, não é assim, você fica 16 horas sem comer e depois você come o que você quiser. Você fica 16 horas sem comer e nas horas que você tem, você faz dieta. Tá? Você não vai poder comer, desesperar, não. Você vai fazer dieta dentro da casa dela. É como se você tivesse, em vez de você ter o dia inteiro para comer, tem gente que não consegue comer o dia inteiro, de 3 em 3 horas. Tem gente que consegue comer mais sentado. Então você vai fazer dieta nessas horas só. Então assim, tem gente que é efetiva, a pessoa não consegue, mas a pessoa trabalha num lugar que não consegue comer de jeito nenhum e prefere fazer jejum intermitente. Tem um monte de coisa que aparece na internet que fala assim, renova as células do corpo, que não sei o quê. Eu particularmente não acho natural, porque a sinalização hormonal fica toda confusa, é muito tempo sem comer. Mas, se o paciente consegue aderir, e consegue, porque você está morrendo de fome, né, gente? 16 horas sem comer. Se você consegue comer ali corretamente nessa janela, agora, eu particularmente, se eu ficar 16 horas sem comer, eu vou comer tudo que eu ver na frente, tá? Não adianta nada. Não é mesmo? Vamos lá. Eu tô falando muito, gente. Tá? Daniel, você pode mudar pra mim? Low carb cetogênica. Eu acho que talvez as irmãs não conhecem como low carb, mas conhecem como vou tirar arroz do meu prato. Ai, vou tirar arroz. Ou ainda, eu vou diminuir meu pão. Pão também é mais comum, eu acho. Não vou comer muito pão. Low carb, carboidratos são as massas, o arroz, o tubérculo, a mandioca, o angu. Vamos diminuir, bolo. E a cetogênica é a mesma coisa da low carb, só que em vez de você comer tantos, diminui bastante na low carb, mas na cetogênica quase nada de carboidrato, nada. Essa cetogênica é muito interessante porque ela já é consagrada para epilepsia, criança epilética que toma medicamento e não responde ao tratamento, não responde, ela entra nessa dieta cetogênica, ela tem que ficar internada, dá 3 dias.
porque ela fica tomando só lá, você vai não sei se é glicose na veia só. E a partir que ela começa a entrar nessa dieta cetogênica em casa, ela só toma creme de leite, abacate, bacon, nada de carboidrato, só coisa gordurosa e carne, só. E essas dietas são bem populares atualmente, tem muita gente que está virando, como que é, carnívoro, não come nada vegetal, fica nessa dieta, perde peso sim, tá? Não vou mentir, perde peso. Só que acontece, a aderência é pouca, porque são alimentos, por exemplo, a cetogênica que você come bastante gordura, dá diarreia. Da tontura, o nosso cérebro precisa de carboidrato para funcionar. Então, a pessoa tem dor de cabeça, tem tontura, tem náusea, tem diarreia. O carboidrato é o principal nutriente que faz com que a gente tenha a insulina. Não vou entrar nessa questão, mas a insulina faz com que a gente se sinta satisfeito. Então, você come carne. E se você ficar com fome? Você vai continuar com fome, você vai comer mais, não adianta restringir o carboidrato, ou a gordura, ou sei lá, seja qual nutriente for. Se você restringir alguma coisa, lógico que você vai perder peso. Mas o carboidrato não é o vilão, né? Deixa eu ver o carboidrato. E os remédios? Muita gente hoje toma remédio, tem remédio que excreta gordura nas fezes, tem remédio que aumenta o apetite, que diminui o apetite, tem remédio, ansiolítico, são os principais usados hoje. Eu percebi, na minha pouca experiência de posto de saúde, que os médicos prescrevem assim, eu não estou bem, ansiolítico, e emagrece muito. Mas não de uma forma saudável. E principalmente porque esses remédios para a saúde mental, muita gente acha que pode começar a tomar, vai no médico, o médico prescreve, mas para de tomar por conta própria. E o cérebro para de produzir aquilo que estava tomando remédio. Eu estou tomando pronto, por que eu vou produzir? Então, às vezes a pessoa tem depressão, toma o remédio, melhora, o cérebro não fabrica aquele medicamento, aquele substância mais, porque o remédio fabrica já. A pessoa para de tomar do nada e afunda. Então, o que a gente percebe com esses medicamentos? Um ganho de peso absurdo. Toma, perde e ganha. E não é só reganho. Eu perdi 20, vou ganhar os 20. Não, ganha muito mais. Então, gente, não tome remédio sem orientação, tá? E mesmo vão no médico, pergunta, questiona, tenham medo de remédio, tá? E tem jeito de emagrecer de jeito diferente. Se for para emagrecer, eu acho melhor não contar com remédio. A não ser, lógico, hipotireoidismo precisa tomar, tá? Hipertenso não tem muito a ver com emagrecimento diretamente, mas precisa tomar, remédio tem que tomar, pô. Agora, para emagrecer assim, não, a não ser que for um distúrbio hormonal. Então, como eu disse, emagrece, sim, mas vale a pena? Vale a pena ganhar tudo de novo? O que acontece quando a gente usa essas dietas? A gente dança. Porque o efeito sanfona é cruel. Como eu disse, o pior para a saúde não é. É pior para a saúde esse efeito sanfona do que manter o peso acima do peso. É isso que os estudos atualmente estão falando. Que o problema é esse vai e volta. Emagreça engorda, emagreça engorda. Aí depois a gente vê esse negócio tudo na internet, né? Olha aqui. A vida é muito curta para não comer brigadeiro. Cadê o papel que a minha me deu? Eu comi a dieta porque eu estava com tanto de fome. Estou na dieta da fé, como de tudo e espero um milagre. Isso aqui chove, gente. Eu fico com vergonha de ser nutricionista quando eu leio o Facebook do povo, porque nutricionista é aquele bicho que te dá aquele papel horroroso de comer 2 castanhas. Quando você sentir fome, você pega 2 castanhas
em voga esse negócio de dieta. Nutricionista é uma profissão muito nova. Está surgindo uma versão da dieta muito grande. Porque ela é muito bonita no papel. A maioria de todas as profissões elas fazem com muito cuidado, dá trabalho fazer, não é fácil. A dieta é diferente de cada uma, tem que avaliar, tem que não sei o que, tem que fechar. A gente tem uma calculadora lá que, gente, não fecha de jeito nenhum, tem que fechar todos os nutrientes. E não tem funcionado. Não tem funcionado. A maioria, tem gente que é disciplinado, como as irmãs aqui, e funciona. Mas eu vou falar que vocês são exceção. Parabenizo por causa disso, é exceção. Então eu quero falar do ciclo das dietas. O que acontece? Por que a gente não está dando certo esse negócio de dieta? Nutricionista não usa dieta, tá? Eu vou falar então plano alimentar. Porque dieta é um termo que não se usa mais. Eu estou usando porque eu sei que as irmãs têm raiva dessa palavra. Não pode ouvir falar, não é? Tenho raiva dessa palavra. Ó, primeira coisa, insatisfação. Eu estou insatisfeita com o meu corpo. Então eu vou parar de comer. Pensem num elefante cor-de-rosa. Não pensem num elefante cor-de-rosa. Gente, Só vem ele. eu proibi vocês, a primeira coisa que vocês fizerem, nem existe elefante cor-de-rosa. Mas eu consegui pensar. Ah, meu Deus! Então, você proíbe, isso gera uma compulsão, você quer aquilo. Fala assim, ó, não, a partir de hoje você não vai comer bolo. Você passa na padaria e o bolo tá até brilhando, né? O povo põe aqueles confetes, aquela cereja. Não, eu vou comer só cereja, não tem problema. Você quer aquilo que te proibiu. Então, o que você faz? Ah, eu tô tão cansada. Cuidei dos meus filhos, não dormiram de noite. Fiz compra no mercado, lavei 3 bacias de roupas. Hoje eu mereço, né? Eu mereço. Eu quero uma fruta? Lógico que não, eu quero aquilo lá que a nutricionista falou que eu não posso comer. Porque eu mereço, que se ela proibiu, porque é gostoso demais. Então, eu não como, vou querer comer um que eu tô 1 ano sem comer o bendito brigadeiro que eu gosto, eu vou comer 5, 7, 20, eu não sei qual que é a quantidade de muito pra vocês, às vezes pra mim muito é 5 pra vocês, uma caixa, entendeu? Então, cada um tem a sua individualidade, eu vou lá, exagero. E aí eu ganho peso, lógico. Eu comi mais, não interessa se foi mais arroz, se foi mais brigadeiro, eu comi mais. Eu subi na balança. Ai, eu queria. Acredito que eu fiz isso. E aí, o que acontece? Insatisfação corporal, de novo, porque eu ganhei, aí eu vou lá no espelho e começo a medir minhas dobrinhas. E a calça que eu usava com 19 anos, agora eu tô com 50, não cabe mais. Então, assim. É um ciclo vicioso por causa da proibição. Então, as dietas têm gerado compulsão alimentar nos nossos pacientes. Os pacientes voltam piores do que se tivesse ido na nutricionista, no médico, seja quem fosse. Eles estão voltando pior, tá? Então, vou começar com o aconselhamento nutricional. Eu acho que eu vou avançar um pouquinho o tempo, tá? Porque é a parte mais legal. Mas eu vou ensinar para as irmãs para não cansar. Eu acho, né, que vocês esperavam uma apresentação assim. Será que onde pode, será que não pode? Então eu coloquei um slidezinho assim só para disfarçar, tá? O que é o prato ideal dentro do mundo perfeito, perfeitíssimo. Aqui, ó, divide o prato em 4. 1/4 do prato, carboidratos. Ou seja, se você quisesse comer angu, você tem que colocar ele pro cabelo junto com arroz, tá? Angu, mandioca e essas coisas que são os carboidratos, massa, lasanha, sei lá. O outro 1/4 você vai dividir em 2, e são as proteínas. Que são proteínas? Aqui é um frango, que não ficou parecendo frango. São as carnes, tá bom, irmãs? E aqui feijão, as leguminosas. Que o que a gente mais come é o feijão, tem a lentilha, tem os outros, mas são a parte proteica. E aqui, a metade inteira são as verduras. Isso é o prato ideal. Ou seja, alface, seja as verduras cruas, seja as verduras cozidas, deveriam ocupar metade do prato. Será que o Matheus está ouvindo?
cadê os pacientes? E vocês vão ser independentes, vocês vão saber. Peso é sintoma. Como assim? Eu tô com febre. Alguém tá com febre, vai no médico. Você tá com doença febre? Não. A febre é uma consequência de alguma coisa que você tem, não é o problema principal. O peso é uma consequência. Você não está lutando contra o seu peso assim, com uma espada. Não, gente, o peso é um sintoma. Não é... Então, quando você vai fazer, eu quero perder 20 quilos, essa não pode ser sua meta, porque as outras, se você mudar a sua vida, se você mudar alguns hábitos que você às vezes nem tem consciência de que está fazendo, o peso vai mudar, tá? Então o peso não é sintoma. Mudança de comportamento é o foco e não o peso. Depressão, ansiedade, falta de tempo, ou seja, esses fatores emocionais que eu tenho comigo que afetam principalmente as mulheres, porque mulher leva as coisas tudo nas costas, não é? O homem é a cabeça, segundo a palavra de Deus, mas hoje em dia a gente não vê muito isso, né? As mulheres carregam as coisas nas costas. Então, todos esses sentimentos, eles são desencadeadores de compulsão alimentar. Eu estou ansiosa, porque o meu pagamento não caiu e as contas estão para pagar. O que eu faço? Eu como, porque eu não consigo resolver o que é o problema. A maioria das vezes a gente não consegue resolver o problema por algum motivo e a gente come. Porque comida traz um conforto. A mãe amamenta. A criança, quando ela chora, esperneia, a criança está de criança. E a bebezinha ela traz no peito e amamenta. Porque esse ato de amamentamento não é o leite necessariamente, mas é porque comer, essa lembrança de comer, traz conforto pra gente. Então, quando a gente quer conforto, seja lá por que motivo for, a gente come. Então, quando a gente tiver na dúvida, eu nem estou com fome, mas eu vou comer, o que eu estou querendo resolver? Vou resolver. Porque eu vou comer e vou continuar com o sentimento, não vai adiantar nada. Alimento não é nutriente. No curso de nutrição, a gente tem que se vigiar muito. Eu acho que as irmãs também fazem isso. Talvez não seja tão comum, mas eu não posso falar. Eu vou comer alface porque tem muita fibra. Vou comer uma fibra aqui. Vou colocar uma aveia porque vai aumentar, sei lá o quê. Porque quem pesquisa, tem gente que tem mania de alimentação saudável também, né, gente? Então, a gente está comendo não é porque é saudável, não é porque tem vitamina tal, não é porque tem tal coisa. Não é porque a gente gosta de comer. Porque eu tô com a minha família. Porque quando a gente reúne, ainda mais crente, né? Toda vez que reúne, célula. Nossa, eu vou lá na casa da irmã Simara, que eu fiquei sabendo que lá, Então, comer não é nutriente, tem todo um simbolismo, é todo um símbolo. E essa parte aqui é importante: fragmentar a mudança em etapas. Fragmentar em etapas. Eu quero ser astronauta da NASA. Essa é uma meta boa? Vocês acham uma meta boa? Gente, para eu chegar lá na NASA, eu nem sei o caminho, né? Pra falar bem a verdade. Mas eu acho que eu vou ter que fazer uma faculdade de engenharia, talvez. Então, uma meta boa seria: vou estudar para o vestibular. Porque aí eu vou ter uma coisa para pôr no meu currículo e eles vão se interessar por mim. Metas menores, não façam metas imensas, porque vocês vão olhar para a meta e vão querer desistir. Metas menores. Eu não bebo água, nada. Vou mandar você beber 5 litros d'água amanhã? Não, bebe um copo. Tá? Bebe um copo que já tá bom e depois você vai melhorando. E buscar minha motivação individual. Eu lembro que eu tinha uma paciente que eu queria que ela fizesse exercício. Ele faz o exercício tem que ser um exercício que você gosta. Aí ela falou assim: mas eu não gosto de nada, eu não gosto de nada, eu não gosto de nada. Aí na próxima consulta ela chegou pra mim e falou assim: achei um exercício que eu gosto. Falei: o que você arrumou pra fazer? Ela falou: eu tô correndo lá na UFLA. Falei: por quê? Porque lá tem muito rapaz bonito. Gente, essa é a motivação dela. Eu vou falar assim: não, você tem que fazer exercício para emagrecer.
Ela quer os rapazes bonitos, ela é solteira, ela é jovem. Essa é a motivação dela. Arrume a sua motivação. A sua motivação é peso? Beleza. Ou ainda, a sua motivação é porque seu marido está te amolando? Que seja, arrume a motivação e vai, e faça. Tá? Não é esse. Aqui eu vou falar de forma mais resumida. As mulheres são muito reféns dessa fome emocional, que não é fome. Como eu disse, é para tentar resolver alguma coisa. A fome física, você sente o estômago roncar, você sente aquele vazio. Se você estiver na rua, beber um pouquinho d'água, dá uma disfarçada, depois ela pode ser que volta. E quando a gente come, a gente fala, estou satisfeito, acabou. A fome emocional, não. Eu quero, nossa, eu tô com fome. Mãe, eu tô com fome, mãe. O que é? Eu tô pensando de pastel, que pastel de frango, que tem as batatinhas no meio. Gente, quem tá com fome, come qualquer coisa, come arroz, come, tô com fome. Você chega na geladeira e vai comer qualquer coisa. Você tá com fome. Estou com fome de brigadeiro. Então isso não é fome. É fome emocional que a gente chama. Ou seja, se você comer aquilo, como não era fome, era uma outra coisa que você estava tentando completar lá dentro de si, você vai se sentir culpado. Então, na hora que eu for lá comer, para. Não é fome física, meu corpo não está precisando. O que eu quero? Na verdade eu queria passear e eu não fui, então passei. Tá? Fome emocional, então é isso. Tem um comer intuitivo também, que está bastante em alta na nutrição comportamental. A pessoa às vezes não tem um lazer. Ela não tem lazer, então ela come. Eu tô aqui, a geladeira tá ali. Ela tá me chamando, tem nada pra fazer. Eu tô estudando 5 horas da hora que eu vou lá. Eu aprendo uma frase, eu vou lá e vou beliscar alguma coisa. Esse ato de beliscar, a gente não para lá pra comer. E a gente tem visto muito comer transtornado. O que acontece? Se você for um prato de comida aqui e ficar com o celular do lado, seu cérebro não vai ver que você comeu. E a satisfação começa aqui. Se ele não viu que você não comeu, você não comeu. Mas os seus adipócitos viram. Porque o corpo vai ter que absorver aquilo ali. Então você vai continuar com fome. Mesma coisa, igual quando mãe quer que criança come verdura, liga a televisão pra você ver, as pessoas nem vê. Criança não vê o que está comendo, imagina, a gente também não vê. Então, a gente tem comido muito transtornado, a gente não satisfaz como, depois quando vai ver, não tem meio termo, já tem empanzinado, já está passando mal. Não presta atenção, gente, uma coisa importante, o nosso corpo é muito inteligente. Se ele está com fome, é hora de comer, mas se ele não está, é porque não está precisando. E se você comer em excesso, provavelmente você vai acumular. Então vamos aprender prestar atenção nos sinais de fome e de saciedade. Essa é a chave desses sinais. A gente nem precisa colocar tudo isso aqui. Fome e saciedade é a palavra-chave. Vamos prestar atenção no nosso corpo. A gente está tão preocupado com tanta coisa que a gente não presta atenção na gente. Vamos para as orientações, que é a parte final já, para as irmãs devem estar cansadas. Esteja decidido. As meninas falaram antes de mim já, estejam decididas. Quando mulher põe uma coisa na cabeça, irmãs, então estejam decididas. Começa a agir. Não precisa da segunda-feira, porque nem vai ser dieta, né? Vai ser uma mudança de comportamento. Então haja hoje, começa agora, porque se a gente ficar adiando, a gente não age. E estabeleça metas curtas. E cada vez que você cumpre uma meta, nossa, bebi 3 copos d'água hoje, eu não bebo nada, você vai se sentir feliz e motivada para fazer outra meta. Não passem fome. Não passem fome, porque se você ficar com fome, na hora que você explodir, você vai comer tudo. Quanto mais fome você sente, você não vai parar para escolher o que você vai comer mais, você vai comer qualquer coisa, às vezes você nem vai chegar em casa e vai comer na padaria em qualquer lugar. Cozinhe mais e abram menos embalagens. As pessoas têm cozinhado menos porque elas trabalham fora, elas não têm tempo, elas têm filhos. E eu entendo completamente. Mas
que vem numa embalagem, ela vai ver muito mais ingredientes do que o necessário. Por exemplo, eu quero comer uma lasanha hoje, minha família vai lá em casa. Não, eu posso comprar lasanha que eu só ponho lá, ou eu posso fazer, faço molho, faço a carne, faço o quê. Gente, uma lasanha daquela congelada, pra mim aquilo não tem coisa de lasanha, também não. Parece a comida de astronauta, as carnes muito esquisitas, já viu? Aqui? Pode falar. Minha árvore não. Eu tô passando, falei, gente. Essas comidas industrializadas, elas têm muito mais ingredientes do que a gente precisa. Aí eles acham que o molho de tomate não tá tão vermelho, ele está com corante. E não interessa se lá na Europa não é permitido, porque o câncer aumenta em 1000 vezes. Não interessa, eles querem que fica vermelho. E você vai comer. Então, assim, se planeje, se for fazer uma coisa especial, se for fazer outra coisa. Tô com vontade de fazer batata frita. Pega batata, descasca e frita. Evitem comprar tudo que é embalado, tá? Peçam porções menores. Quanto maior for a porção, você vai comer tudo, porque a gente quer ver o prato limpo. Criança aprende assim, quando você não acabar de limpar esse prato tudo, você não vai levantar da mesa. A maioria das crianças são educadas assim. E a gente leva isso pra vida toda. E aí, se a gente pedir uma porção Big Mega Power, a gente vai comer tudo. A gente tá aguentando mais, falando assim, Deus, eu preciso ir embora, eu tô aqui nessa lanchonete. Você vai comer tudo. Então, peça menos. Eu tô com vontade. Pede outra. Mas não pede uma porção que você acha que você não vai dar conta. Vou falar bem rápido aqui. Umas dicas para o final de semana. Programe-se. Não faça dia do lixo. Se quiser comer uma coisa, eu vou comer sorvete. Eu acho que sorvete não é tão interessante. Então eu não vou comer sorvete em todas as refeições. Eu vou comer sorvete na hora de tarde, que tá sol, que tá melhor. Então programe-se. No rodízio, não compensa o que você pagou, tá, irmãs? Rodízio foi caro, vou comer tudo em pizza? Não precisa, não vai rodízio, então come uma pizza, que é melhor. Cuidado com os alimentos acessórios. O que mais engorda nesses lugares são os molhos de ketchup, ou a maionese extra que você tempera depois, ou ainda, sei lá, no açaí, você vai lá para tomar açaí, você come mais leite em pó, com não sei o que, você vai ter o próprio açaí. Então são os acessórios que mais engordam, ok? Faça uma atividade física que você goste. Não, você vai na academia. Você não gosta de academia, você vai um mês. Você pode ter pagado 6 meses, você não vai voltar mais não. Atente ao tamanho dos utensílios. Gente, restaurante, não sei se vocês já repararam, o prato é desse tamanho. Você não sabe se equilibra o prato ou se serve, porque não dá. Então eles põem uma mesinha de apoio. É proposital. Quando? Porque você tem que encher aquele prato. Dá um negócio ruim você vê aquele negócio vazio. As colheres são muito maiores, eles mandam trocar. Quando não tá vendendo, eu fiz estágio lá, eu sei. A gente troca, a colher tá pequena, vamos aumentar. Então o povo vai ter que consumir eles, vai querer encher a colher. Então, na sua casa, fique atento aos tamanhos dos seus utensílios. Cria um ambiente saudável na cozinha. Fruta na geladeira, ninguém come. Não come. Ou se não, se você, às vezes você tem criança em casa, faz uma salada de fruta, eu tenho certeza que se você pôr em cima da mesa, ela vai interessar. Ela vai achar colorido, vai pôr na boca. A mesma coisa, gente, se a gente não vê, a gente não come. Mesma coisa, não adianta. Resolvi que eu vou mudar de vida, vou comer bem, e eu vou no mercado e compro 500 pacotes de bolacha. Se tem na sua casa, você vai comer. Porque ele quer acabar com aquilo, vai desperdiçar e vai vencer. Então, ambiente saudável na cozinha. Nas compras, não vá com fome, porque a gente come tudo, quer comprar tudo, nosso momento de fome, você quer comprar tudo. Faça uma lista, porque você se programa. Eu tenho que comprar isso. Então, se eu ver uma embalagem muito legal, eu não vou comprar, porque não está na minha lista. Programe as suas vidas. Quanto mais vezes a gente vai no mercado, mais coisa nada a ver a gente compra. Você já percebeu? Nossa, eu tô fazendo tal coisa, eu preciso de farinha de trigo, eu vou
só R$2,99. Vou levar, não vai fazer diferença, é o troco da minha mãe. Então, programe as vidas para ir menos vezes ao mercado. Fica ali com as novidades. Hoje tem muito desenvolvimento de produto que é mais saudável. Tem menos sódio, tem menos açúcar. Às vezes eles trocam pelo açúcar mascavo. Então tem muita novidade boa assim. Tem que ter senso crítico, porque muita coisa é enganoso. Mas ficar atento a isso e ver os rótulos. Gente, eu fui comprar uma vez alho em conserva para temperar. Porque eu estava morando em um lá, mas era mais fácil. Tinha tanto ingrediente. Tem que conservar. Pode pôr um óleo, conserva o alho para não ficar escurecido. Mas eu queria só alho. Tinha mais de 7 ingredientes. Eu só queria alho. Então assim, quanto a dica que eu dou de rótulo, porque rótulo às vezes é mais difícil para alguém ler, acha mais chatinho. Quanto mais nutriente, pior o produto. E o produto que vem primeiro é o sempre que tem mais. Nesse caso, você pega a embalagem, não posso falar a marca muito bem. Você pega a marca que é um achocolatado. Primeira coisa que tem é açúcar. Você queria era cacau. Você quer comer açúcar? Uma colher de achocolatado de sopa, aquela colher maior, mais de 80% é açúcar. Açúcar a gente compra separado, né? Então vamos ter cuidado com os rótulos. Faça trocas inteligentes. O que é isso? Eu amo bolo, vou fazer bolo, mas o bolo leva margarina. Manteiga é melhor que margarina, tá? Isso aí é uma coisa que vocês vão pegando com o tempo. Manteiga é melhor que margarina. Então, eu substituo. O gosto vai ficar muito melhor. E outras milhares de trocas. Posso fazer uma lasanha de berinjela, que é uma coisa que às vezes tem gente que não gosta. Tem gente que gosta. Gente, é muito mais saudável. Naturalmente, eu não comeria berinjela. E aí, se eu ponho na lasanha, eu já como. Nem em casa, agora tá fazendo muito macarronada, e põe abobrinha no meio. Gente, como uma delícia. Você nem vê abobrinha. Apesar que eu gosto, você não vê que ela fica ralada lá no meio e você come. Então, vamos tentar trocar os ingredientes. Não precisa trocar o alimento específico, mas fazer trocas nas preparações. Dia de festa. Não vá com fome também, tá? Não fique desesperado pensando no que você não comeu. Não fique desesperado com isso. E saboreie cada coisa que for comer. Porque a gente fica pensando nada e fala assim, gente, ainda tem um bolo. E agora? Eu não tô aguentando. Você nem viu o brigadeiro que você comeu, você tá desesperado. Aquele bolo com glacê, que é rosa, azul. Então, não se sinta culpada depois que você for. Aproveita a festa e lembra que festa não é só comer. Festa é conversar, se você quiser ver gente que a gente não viu muitas vezes. Cuidado com o álcool, tem certeza. Eu acho que a maioria das irmãs aqui não bebe. Mas o álcool tem mais caloria do que o carboidrato, que o povo acha que é vilão. Então, cuidado com o álcool. E para terminar, eu deixei essa frase: quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. Então, o que a gente tem que fazer? Começar a movimentar. Às vezes a gente não sabe o que é o nosso problema hoje. Nossa, eu não sei o que eu estou fazendo, que não está legal. Mas a gente tem que se incomodar, tá? A gente tem que fazer diferente para a gente ver o que está prendendo a gente começar a mudança. E, como eu disse, depois que a gente põe um objetivo na nossa cabeça, a gente vai devagar, a gente pode ir igual uma tartaruga, mas a gente consegue. Amém? Então eu quero agradecer muitas irmãs. Eu quero falar, eu ultrapassei um pouco do tempo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar aqui para esclarecer, tá? Ou se tiver vergonha, pode me mandar e-mail, pode me ligar que eu respondo, tá bom? E eu agradeço muito a atenção de todas as irmãs, amém? Muito obrigada.